Muito bom dia a todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, redação final. Projeto de lei número 5872/2022, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que autoriza o governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Saúde, a disponibilizar os anticoagulantes Rivaroxabana, Dabigabatrana, Apixabana e Doxabana para o tratamento convencional de trombose venosa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência, em segunda discussão. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, deputada Lília. Primeiro, eu gostaria muito de parabenizar o doutor Deodalto pelo excelente projeto, lembrando que a trombose venosa, ela é uma causa que atinge as mulheres, principalmente as mulheres em idades férteis, por conta do anticoncepcional. A gente teve, só no estado do Rio de Janeiro, mais de 3.000 mulheres que foram parar nas emergências por conta de tromboembolismo, principalmente venoso, que leva a pulmonar, inclusive a óbito. Então, eu fico muito feliz, né, que esse projeto seja aprovado dentro dessa casa, pelas mulheres. Obrigado, deputada Lília. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6106/2022, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a torcida organizada Charanga do Flamengo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, relator deputado Felipe Raves. Pendendo de pareceres da Comissão de Cultura para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Carlos Mink, por gentileza. Presidente, eu não sei se eu me declaro impedido por ser torcedor do Flamengo, mas eu entendo que não. É claro que a Comissão de Cultura vota favoravelmente a esse projeto 6106. É de 22, quer dizer, já tem 4 anos do deputado Rodrigo Amorim. As torcidas, elas têm que ser valorizadas. Inclusive, presidente Delaroli, fui coautor de um projeto de lei que não criminalizava a torcida. Fui, aliás, coautor junto com a deputada Zeidan, deputado Siciliano. Diz que quando um torcedor comete uma maldade toda, não é toda a torcida que deve ser criminalizada, e sim aquele específico. Então a gente tem que valorizar. O que é o esporte? O que faz a graça, a emoção do esporte? São as torcidas. Então, nós inclusive aqui, presidente Delaroli, entregamos, deputada Élica, entregamos 42 certificados, deputada Lilian, para aquelas torcidas que aboliram os hinos, os cânticos machistas, racistas, LGBTfóbicos, como uma forma de combater esse tipo de violência. Então, parecer da Comissão de Cultura é completamente favorável ao PL 6106, deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, deputado Carlos Mink. Pela Comissão de Esporte e Lazer, presidência vai designar aí relator especial Felipe Pobel, por gentileza. Bom dia, presidente. Acompanhe a CCJ. Obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 2766-A de 2023, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que institui o selo Escola que Valoriza a Vida, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Em votação, redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei número 2472/2023, de autoria do deputado Felipe Soares, que declara o município de Pati de Alferes como a capital do tomate. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei número 3.945/2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual das Surdo-Olimpíadas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo para a declaração de voto, deputada Élica Takimoto. Presidente, antes de mais nada, eu gostaria muito de elogiar o projeto de lei número 3945/2024, do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5645/2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual das Surdo-Olimpíadas. A gente sabe que pessoas com deficiência são, antes de qualquer coisa, pessoas, e como nós, né, precisamos fazer esporte, precisamos ouvir música, estar nos meios culturais, e as pessoas precisam fazer o que elas querem fazer, o que fazem bem para elas. E tem muitos surdos que querem e precisam praticar esporte, tem muitas dificuldades. Então, quando se cria uma Semana Estadual das Surdo-Olimpíadas, e eu falo aqui como uma deputada surda e me considero uma representante da categoria, eu sou uma surda que ouve há muito tempo com aparelhos auditivos, desde meus 20 anos de idade, eu me sinto muito sensibilizada com isso, que eu já ouvi muitos relatos de pessoas que querem praticar esporte, têm muita dificuldade. Então, criar uma Semana Estadual que está no mesmo... que contempla o mesmo dia também nacional dos surdos, é muito importante para a gente estabelecer esse debate e condições também para isso. E, nesse sentido, presidente, eu queria chamar aqui a atenção, porque tramita um projeto de lei meu, 4346 de 2024, que institui o Programa de Incentivo à Participação de Jovens do Estado do Rio de Janeiro nas Surdo-Olimpíadas, que vai ao encontro de tudo isso que eu falei e desse projeto também. Eu acho que se soma muito nessa luta para a gente integrar, para a gente incluir as pessoas surdas. E esse projeto está com parecer vencido na CCJ desde 8 de novembro de 2024 e aguarda para ser pautado. E ele, como eu falei, ele nasce da mesma essência. E não basta a gente reconhecer, falar que as pessoas surdas precisam, né, e merecem estar incluídas. A gente precisa criar condições para que elas consigam praticar esportes e vislumbrar uma participação numa Surdo-Olimpíadas. Então, esses projetos se somam. Mais uma vez, queria elogiar muito o deputado Fred Pacheco por essa sensibilidade, agradecer pelo projeto e chamar atenção para esse projeto meu que está tramitando pela Casa. Obrigada, presidente. Senhor presidente. Obrigado, deputada Élica, deputada Tia Ju. Presidente, bem rapidamente, parabenizar a iniciativa do deputado Fred Pacheco, que parece só uma inclusão de uma data no calendário. Aqui, a deputada Élica, a gente conversava anteriormente, antes de começar a sessão, sobre isso, porque não cabe mais na sociedade a não inclusão de todas as pessoas, de todas as vertentes, de todas as matizes, que possui todas as deficientes nas mínimas, máximas, e não incluir os surdos na Paralimpíadas é uma questão da gente lutar para que haja políticas públicas de inclusão a esse público que merece, que deve ser incluído. Então, nessa semana, com certeza, a gente vai trazer diversos debates, reuniões, discussões, trazer, como a gente falou, Élica, mecanismos internacionais para discutir junto com a gente e possibilitar a criação de uma política pública de inclusão de fato e de verdade. Então, essa comunidade pode esperar desta Casa uma mobilização ativa a partir desta data. Então, parabéns ao deputado Fred. Se ele puder dar a coautoria para mim, para a deputada Élica, para a gente somar junto, vai ser muito importante. Deixa aqui um abraço. E meu sinal nessa comunidade é esse aqui. Já tem sinal. Muito obrigada. Presidente, também Obrigado, gostaria... deputada Tia Ju, que também queria dar os parabéns ao deputado Fred Pacheco,
Deputado Fred. A deputada Tia Ju e a deputada Érica pediram coautoria. Eu também, deputado Fred. Desde já obrigada. também estou dando os parabéns pelo projeto de lei muito bom. O deputado Mink também pediu coautoria, deputada Lilian, coautoria. Eu também peço coautoria. Se o senhor puder fazer a gentileza de nos presentear, presidente, poder participar desse projeto do senhor. Presidente, é um prazer também muito peço grande. Coautoria. Deputada Franciane Mota. Também, a todos os deputados, agradeço a aprovação do projeto. E dizer que é um prazer, mais uma vez, ampliar cada vez mais o trabalho para as pessoas com deficiência, colocando também no calendário a Semana Estadual das Surdo-Olimpíadas. Muito obrigado, deputados, e está aberta a coautoria. Pedir a coautoria, presidente Delalore. Presidente, o deputado Obrigado, Dionísio deputado também. Samuel Malafaia, O deputado Dionísio pede. Deputado Dionísio, deputada Franciane, deputado Renato Machado, deputado Pobel, Felipe Pobel, deputado Marcelo Dino, deputado Bruno Boareto, deputado Daniel Martins. Oi, anotou aí? Presidente Delarore, Oi. por favor, aqui, deputada Marina também solicitando coautoria, por favor. Deputada Marina do MSC também. Projeto de lei número 1728, 2023, de autoria do deputado Yuri Moura, que dispõe sobre o pré-natal masculino do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. De Saúde, favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Defesa dos Direitos da Mulher, favorável. De Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça. E de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça, favorável às emendas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, contrário às emendas número 7 e 8, concluindo por substitutivo. De Saúde, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. De Defesa dos Direitos da Mulher, favorável. De Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, favorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. E de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, contrário. Relatores, deputado Flávio Serafini, Vitor Júnior, Renata Souza, Carla Machado, Carlos Macedo, Fred Pacheco, Pobel, Renata Souza, Morni Neto e Alexandre Quinoclope. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Concluindo por substitutivo. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto, presidente. Deputada Lilian. Então, parabenizo muito o deputado Yuri por esse projeto. Era uma coisa que a gente já falava, né? Se a gente quer os pais presentes do lado dessas mães, a gente tem que dar condição para esses pais trabalhadores acompanharem o pré-natal. A mulher é óbvio que ela vai à consulta porque está tudo dentro da lei. Mas a gente sabe muito bem que a maioria dos homens são pessoas assalariadas que trabalham e em alguns momentos não são liberados. E até mesmo é considerado uma frescura acompanhar o ato do pré-natal com sua esposa, ou com a sua companheira, ou somente com a mãe do seu filho. Então eu acho que isso é muito importante que a gente coloque leis dentro dessa casa para poder garantir o direito a esse homem, para que depois ele consiga fazer um vínculo com essa criança desde a barriga da mãe, para que não tenham. Nós temos exatamente milhares de mulheres, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, que são abandonadas, e aí crianças que são abandonadas porque aquele pai não conseguiu, então, formar esse vínculo. Então, eu parabenizo aí o Yuri por isso e todos dessa casa que aprovaram junto comigo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 4957 de 2021, de autoria do deputado Átila Nunes,
que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia de Combate ao Preconceito e à Xenofobia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas, com voto em separado pela juridicidade do deputado Rosenberg Reis, relator original. De combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relator, deputado Valdeir Carneiro, relator do vencido. Professor Josemar e André Correia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. As emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. A redenção do vencido para a segunda discussão. Deputado Carlos Mink. Declaração de voto, declaração presidente. de voto. Quero dizer que eu votei favoravelmente ao PL 4957 do companheiro Átila Nunes, que ele está criando um dia de combate ao preconceito, à xenofobia no Rio de Janeiro. Ora, todos os preconceitos são condenáveis. Racismo, machismo, né? Antissemitismo, LGBTfobia. A xenofobia é inaceitável, ainda mais sendo o Brasil uma terra de imigrantes, né? Os imigrantes, aliás, vejam vocês como isso no mundo inteiro virou uma bandeira, né? Parece que uma pessoa, deputada Érica Takimoto, uma pessoa por ser imigrante já em vários países é considerada um criminoso. Vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Prendendo, inclusive imigrantes legais, com filhos, casados com americanos, Então, é claro que a mente preconceituosa inventa pretexto para tudo. Aqui nós temos uns tipos de preconceito, por exemplo, contra nordestinos, uma hipótese. Agora tem uma questão em relação aos imigrantes que vêm de outros países, Venezuela, por exemplo. Então, um país como o nosso, que foi construído... Bom, primeiro nós tínhamos aqui os povos indígenas, depois tivemos os colonizadores, depois todo o tráfico escravocrata, que trouxe milhões de pessoas, sem contar os que morreram pelo caminho. Depois as imigrações italianas, japonesas, alemãs, de tudo que é tipo. Então, hoje em dia nós somos um povo miscigenado, e essa dá força na música, na culinária, na moda, na cultura. Então, é completamente indesculpável. Mas vendo o que acontece no mundo hoje, deputado Luiz Paulo, eu vejo como muito oportuna essa proposição do deputado Átila Nunes, para nós refletirmos sobre o que é você ter ódio de alguém pela sua procedência nacional. Então, presidente, era essa a minha declaração a favor do projeto do Átila Nunes. Declaração de voto, presidente. Obrigado, deputado Carlos Mink e deputada Érica. Presidente, queria elogiar o projeto de lei 4957 de 2021, do deputado Átila Nunes, que, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia de Combate ao Preconceito à Xenofobia. Eu sou filha de imigrante, sou filha de japonês, isso está no meu nome, Érica Takimoto, está no meu rosto, está na minha história, e sem querer comparar dores de várias pessoas que sofreram xenofobia, né, a comunidade japonesa, muitas das vezes, que diga-se de passagem, que é a maior comunidade, né, japonesa girando o Japão é aqui no Brasil, sempre sofreu muita discriminação. Nesse momento que a gente vive, aliás, há muito tempo, né, de polarização política, o xingamento do outro lado que eu mais ouço é: volte para o seu país, o que você está fazendo aqui, sua japonesa, você não é daqui, e me mandando voltar para o meu país, que eu nasci aqui, para não falar que eu nunca fui ao Japão, tive como deputada agora para visitar, para conhecer e para trabalhar ali durante 5 dias e voltei rapidamente, e fui agora como deputada a trabalho. Então nunca tinha ido, e sempre as pessoas falam: volte para o seu país, e isso é extremamente violento.
violento. Sendo que o Brasil é formado de, como falou o deputado Mink, por vários imigrantes. A gente tem africanos, nós temos haitianos, venezuelanos, chineses, coreanos, japoneses. E as pessoas que não sofrem não têm noção do quão isso é violento e que é crime. Então, criar um combate, um dia de combate a isso, para a gente discutir, poder falar sobre isso, eu acho que é muito meritório e necessário. Então, mais uma vez, elogiando o projeto do deputado Átila Nunes. Obrigada, presidente. Obrigado. Deputado Luiz Paulo, por gentileza. Senhor presidente, também para declarar meu voto favorável e dizer da importância do projeto de lei do meu companheiro de partido, deputado Átila Nunes, de combate à xenofobia. Deputado Carlos Mink, há uns 15 dias, eu li uma matéria jornalística que dizia que o Brasil é o país do mundo mais miscigenado, com estudos feitos por DNAs. Isso implica dizer que o Brasil é a síntese do mundo, sob o ponto de vista da sua população. Eu experimentei, senhor presidente, há muitos anos, quando aqui não havia ainda uma pesquisa genética sobre DNA, pesquisar meu DNA materno e paterno, porque os homens têm X e Y. A nossa professora sabe disso. Então, podia pesquisar a origem da minha mãe, da família dela, e do meu pai. Não é quem a precedeu, da onde veio. E essa pesquisa remonta praticamente a 6.000 anos atrás, quando nós éramos ainda caçadores-predadores. E fiquei absolutamente admirado. Meu pai, há 5, 6.000 anos, os antecedentes deles vieram da Geórgia. Geórgia está lá perto da Rússia. Minha mãe passava pela Espanha e principalmente Portugal, mas como a minha tataravó entrou aqui como escravizada, eu tenho ainda 2% do DNA na Serra Leoa. Isso é para mostrar àqueles que têm preconceito que nós somos fruto de tudo isso. Não tem ninguém de raça pura ariana, gerou o nazismo e o massacre no mundo. Nós somos uma miscigenação plena, né? Aliás, na época que Mao Tse-tung, viu, Mink? Mao Tse-tung era o plenipotenciário da China. Lá foi criada a teoria do Homo chineses. Isto é, o chinês tinha origem na China e na China se desenvolveu. Com os estudos genéticos, um dos maiores cientistas dessa área passou a ser um chinês, que foi em diversas regiões da China pegar fósseis para fazer a pesquisa genética. E concluiu o seguinte: todo chinês, na sua origem, veio da África. Então, nós somos exatamente essa mistura. Homo chineses não existem, né? Então, nós somos essa miscelânea. E que bom! E que bom! Então, preconceito, temos que lutar sempre contra, porque além de ser algo nojento, é um ato de irracionalidade, em linguagem popular, de burrice insana. Em discussão única, projeto de resolução número 2184/2025. Vai deixar tudo organizado na segunda-feira. De 2025, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma
Ao senhor Cláudio Thomas, presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, parecer da Comissão de Normas Internas e Preposição Externa, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrar a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Queria registrar a presença do primeiro suplente vereador de Cachoeiras de Macacu, Guilherme Vilar. Seja muito bem-vindo a esta casa. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 3.453 de 2024, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o Programa Estadual de Apoio às Instituições de Longa Permanência de Idosos, IUPs, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendente de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos de Criança, de Adolescente e do Idoso, e de Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alexandre Quinoco-Lopes. Deputado Fred Pacheco. Presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas. Obrigado. Pela Comissão Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Tia Ju. Deputada Carla Machado. Deputado Fred Pacheco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Pobel. Presidente, acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputada Tia Ju. Senhor presidente, eu vou discutir daqui mesmo, que vai ser uma discussão bem rápida. A gente cria, através desse programa, uma possibilidade de recursos para as ILPIs. Recursos esses tão importantes num país e num estado que vem crescendo muito o número de idosos que ocupa esses espaços. O Brasil está envelhecendo, senhor presidente. Nós temos aqui um bairro no estado do Rio de Janeiro, que é Copacabana, que majoritariamente é composto por idosos. E muitos desses idosos vão acabar ocupando esses espaços dos LPIs. Possibilitar um aumento de recurso para que possa ter um serviço de qualidade dentro dessa política pública é uma possibilidade de envelhecimento com mais dignidade. O projeto trata especificamente disso. Ele recebeu algumas emendas do deputado Carlos Mink, já conversei com ele, e a deputada Dani Balbi. Eu só não consegui falar com a deputada Dani Balbi para ver se a possibilidade de deixar as emendas para a segunda discussão, para esse projeto avançar, né? Para que a gente possa ter uma tramitação mais rápida, dada a urgência. Os idosos precisam desse acolhimento mais digno, mais humano, e isso só acontece com recurso, deputado Carlos Mink. Sem recurso, para falar na linguagem mais pedagógica, que as pessoas entendam, sem dinheiro, sem investimento, não há possibilidade de espaços mais dignos, mais humanos. Eu já tenho uma lei também que regulamentou os espaços das ELPIs. Nós fizemos mais de 7 audiências públicas, amplamente discutido, ficou bem robusto o projeto, e hoje a gente traz esse programa para criar mais robustez financeira para que as ELPIs possam acolher melhor os nossos idosos. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Obrigado, deputada Tia Ju. Deputado Carlos Mink, para discutir. Presidente, eu quero dizer que eu sou completamente favorável ao projeto da Tia Ju,
a minha equipe preparou emendas, porque tinha leis sobre isso, então a gente faz referência a leis. E por ser instituição de longa permanência, a gente criou mecanismos também de transparência. Mas eu quero dizer, deputada Tia Ju, que eu acato a sua sugestão. Se a deputada Dani Balbi retirar, eu retiro para a segunda. Agora, se ela não retirar, é pior, porque aí eu vou apresentar, vai ter a da primeira e a da segunda. Se ela retirar, eu também retiro e apresento as emendas, como pediu a deputada Tia Ju, para acelerar. Retirou? Retirou as duas? Então, eu retiro as minhas emendas e apresento na segunda votação a pedido da autora Tia Ju, que é uma grande companheira, coautora de vários projetos que nós temos e que entendeu a natureza das nossas emendas, que não são de prejudicar, ao contrário, a gente é completamente favorável ao projeto. Presidente Delaroli. Muito obrigada, deputado Carlos Mink, deputada Dani Balbi. Mas tem mais uma emenda do Vitor Júnior. O Vitor Júnior não está aqui, não sabia, só sabia das duas. Então, deputado Carlos Mink e deputada Dani vai ter que manter as deles, senão não adianta. Então, infelizmente, a gente pede, senhor presidente, que essas emendas sejam analisadas nas comissões com brevidade e peça ao senhor que possa colocá-lo o mais breve possível para que a gente possa ter aí esse programa em tempo regulamentado e a gente ter a possibilidade das ILPIs recebendo esse recurso. Muito obrigada. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. A proposição recebeu 9 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de Lei 4555/2024 foi retirado de pauta a pedido da autora, deputada Dani Balbi. Projeto de Lei... Senhor presidente? Só um minutinho. Uma questão, uma pela ordem. Tá bom. Peraí. O deputado Vitor Júnior acaba de retirar aqui e acabou de retirar. Muito obrigado. A presidência vai chamar os trabalhos à ordem. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Declaração, presidente. Para a declaração, deputada Lília. Primeiro, gostaria, além de parabenizar a Tia Ju, parabenizar a todos os outros deputados, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro dessa casa, que projetos excelentes, como é o caso desse da Tia Ju e de tantos outros, às vezes são prejudicados por uma emenda que poderia ter sido colocada um pouco mais para frente. Então, falar de LPI é uma questão muito séria para mim, porque a gente que trabalha com a enfermagem sabe muito bem que aquele idoso, naquele momento que ele mais precisa, ele não pode contar, depois de ter dado tanto para o Estado, tanto para o nosso Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, eu acho que a gente precisa, sim, discutir a saúde do idoso enquanto estamos aqui na ativa, porque depois a gente fica mendigando por projetos. Então, quando está escrito na lei, tudo é mais fácil, principalmente para a gente que está ali 24 horas cuidando desse idoso, que é o caso da enfermagem e também de outros, como a ocupação, que são os cuidadores. Muito obrigada. Presidente, muito rapidamente, deputado Fred, pela ordem, eu gostaria de manifestar minha solidariedade ao prefeito Juju e a todo o povo de Patido Alferes, que tem passado por questões muito sérias em relação a chuvas. Muitas pessoas estão desabrigadas ali na região, toda, na verdade, a região, mas especialmente, e dizer que nós estamos trabalhando juntamente com esse município, porque conhecemos muito, temos trabalhado junto com o Poder Executivo para dar todo o apoio a esta cidade que eu amo tanto. Então, aqui minha solidariedade ao prefeito Juju, estendendo o nosso apoio, dizendo que estamos à disposição para trabalhar junto ao Poder Executivo para garantir que toda assistência que esteja ao nosso alcance seja dada ao município e a todo o povo de Patido Alferes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fred. Projeto de Lei 6515/2025, de autoria do deputado Daniel Martins, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de QR Code por lote
em embalagens de bebidas alcoólicas comercializadas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Ciência e Tecnologia, de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente, parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto. Senhor presidente, favorável. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Favorável, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural e Agrária, o presidente, meu amigo Valdo Serasa. Meu presidente, meu amigo, parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deputado Alexandre Quinoclop. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, responsabilidade grande da parecer no lugar do deputado Carlos Macedo, que tem muita luz. Então, meu voto é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputado Daniel. Senhor presidente, agradecer meus pares pela aprovação desse projeto em primeira discussão. Esse projeto de grande importância. Nós temos visto nas matérias as bebidas contaminadas, pessoas indo a óbito, sendo internadas. Então, esse projeto visa que o consumidor possa ter mais garantias ao consumir uma bebida alcoólica, que os estabelecimentos possam ter esse QR Code à vista para quem possa se interessar, acessar, ver que aquele estabelecimento compra bebidas comercializadas de maneira correta, em locais corretos, e que aquele consumidor possa ter essa certeza, então, de que aquilo que ele está ingerindo possa ter procedência e não ter contaminado a sua bebida. Então, esse é o nosso objetivo, para dar tranquilidade aos comerciantes, aos estabelecimentos e principalmente aos consumidores. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem muito breve. Senhor presidente, eu faço uso aqui desse momento, concedido por Vossa Excelência, só para pedir, dado os ocorridos, os acontecimentos, as cidades aí, mais uma vez inundadas, Pati de Alferes, Itaperuna e tantas outras, minha solidariedade. Senhor presidente, essa casa aprovou o Fundo da Defesa Civil, um fundo importantíssimo que irá trabalhar na prevenção. Não dá mais para... todos os anos a gente está ali fazendo paliativo, dando bolsa isso, bolsa aquilo, nada contra os programas, mas há meios de solução. Sou base do governo, a gente costurou isso foi um projeto sugerido pelo deputado Luiz Paulo, aderido por toda esta casa, e eu pediria que pudesse trazer para a gente derrubar o veto e possibilitar a criação desse fundo. Vai ser bom para o Estado, vai ser bom para os municípios que vêm sendo tão atingidos. Aí eu peço a sensibilidade para que possa trazer a pauta e a gente possa trabalhar, de fato, uma possibilidade de prevenir. A gente precisa começar a trabalhar prevenir e não só fazer a assistência e o paliativo depois que ocorrem os sinistros e as tragédias. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Deputado... Mas só um minutinho, o deputado Luiz Paulo está olhando de cara feia para o senhor aí. O deputado Carlos Mingo tem prioridade, então ele está falando, eu me calo, né? Mas, senhor presidente, na mesma linha da deputada Tia Ju, é para solicitar a Vossa Excelência que coloque em pauta o veto
que o governador o fez no recesso, ao projeto de lei que cria o Fundo de Defesa Civil, do qual Vossa Excelência, o Fred é careca, eu aguardo, ele é mais careca que eu aguardo ele falar. Mas para que Vossa Excelência possa trazer a pauta, a derrubada do veto do Fundo de Defesa Civil, porque a tragédia das chuvas cada vez estão mais intensas e vão continuar acontecendo cada vez de forma mais forte, com mais vítimas. A saída é a prevenção. Inclusive, Vossa Excelência, presidente, é um dos coautores desse projeto. E o dinheiro dali viria um pedacinho de royalty participação especial, dinheiro que já é do FECAM, e o governador vetou. Dinheiro para comprar títulos do Banco Master existe. Dinheiro para defesa civil, para proteger a população, o projeto de lei é vetado. Então, vou fazer a solicitação a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem, rapidamente. Deputado Mink. É bem rápido, mas era para referendar o que acabou de dizer aqui o deputado Luiz Paulo. Eu também sou um dos coautores, a partir da iniciativa do deputado Luiz Paulo. Tive pessoalmente várias vezes discutindo desse projeto, tanto aquele que nós colocamos como emenda constitucional, criando esse fundo de defesa civil, como também tive com o coronel Tarcísio, comandante dos bombeiros e secretário da Defesa Civil, discutindo esse PLC, que regulamenta o que a gente já pôs na Constituição. Então, veja, nós aprovamos o fundo na Constituição. Esse PLC, deputado Luiz Paulo, regulamenta o que já está na Constituição. E só quero acrescentar o seguinte: tem razão o deputado Luiz Paulo, porque o recurso, a gente não está criando nenhum recurso novo, a gente está remanejando um recurso que é do FECAM e que, inclusive, quando eu fui secretário, na minha gestão, eu já usava esse recurso do FECAM para a defesa civil, né? Mas não tinha essa amplitude que agora a emenda constitucional e o PLC dão. A gente comprou radares e torres para alarme nas comunidades, quando tem inundação ou coisas assim, a gente comprou com os recursos do FECAM. Então, não é um recurso novo, não aumenta a despesa, apenas realoca para, como disse o deputado Luiz Paulo, algo que é tão urgente, e essas manifestações climáticas vão ser cada vez mais intensas e mais frequentes. Então, para corroborar o que foi dito pelo deputado Luiz Paulo e outros deputados. Obrigado, deputado Carlos Mink. Deputada Lilian. Pela ordem, presidente, obrigada. Assim, eu queria também corroborar e agradecer. Eita, tinha cortado. Tanto a Tia Ju quanto todos os deputados que estão nessa luta conosco. Quero lembrar vocês que sou uma emergencista, não era uma pessoa dentro da política, mas eu sei muito bem que a gente tem 92 prefeitos que precisam dessa verba, porque a Defesa Civil sangra. Quando a Defesa Civil sangra, sangra toda a sociedade. Eu quero deixar isso muito claro. A gente vem falando das mudanças climáticas. O que a gente pode fazer pelas mudanças climáticas? Oferecer recurso para prevenção e promoção, porque a gente tem um grupo de bombeiros e toda a sociedade e toda a defesa civil que está ali para salvaguardar a vida das pessoas, mas a gente precisa que o governo e todos os deputados dessa casa se comprometam com a defesa civil, para a gente poder ter aí vidas a salvar, que é o que todos nós queremos. Então, eu não estou falando só especificamente enquanto uma pauta política, mas é uma pauta identitária e, principalmente, uma questão de salvaguardar a vida das pessoas. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lilian. Está encerrada a sessão. A presença solicita aos nobres deputados se eu posso antecipar a pauta da sessão extraordinária. Todos concordam? Deferido. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida
Nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Guilherme Delarore, a ata reflete com exatidão o ocorrido na terceira sessão ordinária, que iniciada às 9h30, foi encerrada às 11h32 e 45 segundos. Obrigado. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Uma questão de ordem para vossa consideração. Nós temos, se não me engano, 70 projetos de homenagens, conforme Vossa Excelência combinou com todos os deputados. Até para aqueles da última sessão que acabaram não sendo votados, votar em extraordinária é uma proposta que eu achei muito boa de Vossa Excelência, a cada quinta-feira, uma de cada deputado. Como eu imagino que todas serão aprovadas, a minha proposta é a possibilidade de votar em conjunto, podendo cada deputado destacar aquilo que quer votar contrariamente, ou que quer fazer alguma consideração. Sim, eu ia propor, deputado Mink, isso agora, mas as 7 a 16 estão com emendas de comissão. Então poderia, excluindo essas, Sim, fazer é o que nós vamos fazer agora. O bloco, e essas, dependendo do parecer da comissão. Tá, a emenda, o projeto de resolução 1555/2025, do deputado Tiago Rangel, está retirado. Tem que retirar também, né? Tem que retirar que foi também. Mas cadê o nome do projeto? Esse aqui. Projeto 2037/2023 também está retirado de pauta. Em votação, os projetos de resolução em bloco. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vão à promulgação. Exceto o 7º e o 16º. E o que foi retirado, que é o do deputado Renato Machado, pelo ofício da deputada Zeidan. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Antes, porém, a sobremesa, os requerimentos. Para inclusão na ordem do dia, o projeto de resolução número 6097/2022. O projeto do deputado Carlos Mink. O projeto de lei número 4926, da deputada Lilian. Projeto de lei 1278, deputado Guilherme Delarole. O 1504, deputado Guilherme Delarole. Projeto de lei número 520/2023, do deputado Guilherme Delarole. O projeto de lei 6643, do deputado Marcelo Dino. Projeto de lei 4844, deputado Marcelo Dino. Projeto de lei número 6226, da deputada Tia Ju. Projeto de lei número 5645, de 2010, da deputada Tia Ju. Projeto de lei número 6403/2025, da deputada Tia Ju. 6438/2025, da deputada Tia Ju. E o 5526 de 2022, também da deputada Tia Ju. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador, deputado Luiz Paulo.
Próximo orador aqui, o nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha. Senhor presidente, do expediente final, deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Em 2025, denunciei ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para que apurasse possíveis irregularidades no investimento de 218 milhões de reais que a SEDAI fez em CDBs do Banco Master, um banco de terceira linha S3, assim classificado pelo Banco Central. Um banco que tinha contra si diversos problemas de conhecimento público no mercado, que já tinha sido precedida esta denúncia de uma outra, também feita por mim, bem anterior, em relação aos investimentos do Rio Previdência do Banco Master. Inicialmente, 1 bilhão em letras financeiras. O mesmo Banco Master que tinha em uma das suas empresas, chamado Credicesta, operando empréstimos consignados aos funcionários públicos do Estado. Mas que banco, hein? Terceira linha, que poder! Estava em tudo no Estado. E nós queríamos que apurasse para tentar proteger o erário. Fizemos aqui audiência pública na Comissão de Orçamento, quando isso tudo foi debatido. Fiz diversos pronunciamentos aqui no plenário e dizia assim: parece que isso está tudo acontecendo em Marte e Vênus, em Marte ou Vênus, porque os manda-chuvas do Poder Executivo, para não citar um nome especificamente, não agem sobre essa matéria. E o que nós prevíamos aconteceu. O Banco Master explodiu. O Banco Central veio e tirou ele de circulação. E o Banco Master e suas aplicações e seus golpes no mercado se transformou no maior escândalo desse país no sistema financeiro nos últimos tempos. E continua o escândalo. E continua o escândalo. E ontem, o Tribunal de Contas, através do voto do conselheiro Rodrigo Melo, acatado pelo plenário na sua totalidade do tribunal, acolheu nossa denúncia para investigar as irregularidades. E aí eu queria narrar um fato que acontece com qualquer um de nós. Para você aplicar dinheiro público, tem que passar por um comitê. Tem que se levantar aonde você vai investir. E fazer esse investimento com parcimônia, com cuidado. Cotejar com outros investimentos possíveis. Se você for aqui, por exemplo, no banco que está dentro da Alerj, chega lá para o gerente e disser assim: eu tenho 10 mil reais para investir e quero
pelo menos, não perder para a inflação. O gerente vai lhe responder o seguinte: primeiro, eu quero saber o seu perfil. Se o senhor é conservador, se é um investidor que quer correr algum risco, ou um investidor que pode correr grandes riscos. E estamos falando de dinheiro privado. E eu, particularmente, diria assim para o gerente: eu sou um investidor conservador. Eu quero, pelo menos, ganhar alguma coisinha a mais do que a inflação medida pelo IPCA. O CDB do Master, que a SEDAI comprou, prometia uma pirâmide, isto é, prometia pagar o CDI mais 3%, 4%. CDI vale 90%, mais ou menos, da taxa Selic. A taxa Selic está em 15%. O que é a taxa Selic? É a inflação mais juro. A inflação gira em torno de 6%. Então já está pagando a taxa Selic mais 9%, para captar dinheiro externo. Então, se pagar CDI, você está praticamente ganhando o dobro da inflação. Bom, mas o Banco Master, os CDBs dele, além disso, propunha 140% do CDI, 130%, etc. Bom, e CDB, existe o fundo garantidor, se der tudo errado. E o fundo garantidor, ele diz que você é reembolsado, caso aquele CDB não dê certo, em R$250 mil. E a SEDAI botou 218 milhões. Trocou 218 milhões por 250 mil reais. Não foi do bolso deles, é dinheiro do Estado. Ah, não deu certo. Não deu certo porque foram, no mínimo, imprevidentes. Não seguiram o ritual dos investimentos, que é zelar pela segurança do dinheiro público. Então, isso precisa ser fortemente investigado. E depois de investigado pelo Tribunal de Contas, aqueles que tomaram essa decisão sejam responsabilizados. Porque hoje todos têm certeza que não tem uma operação do Banco Master que não tenha ilegalidade, para ser gentil no termo. Para ser gentil no termo. O Banco Master se tornou sinônimo de falcatrua. É só ler os jornais. É um escândalo nacional. E o estado que mais botou dinheiro do Banco Master, adivinha qual foi? O estado do Rio de Janeiro. Dinheiro para combater as enchentes, as tragédias, como aconteceu recentemente em Pati de Alferes, não tem. O governador vetou o projeto dessa casa, de minha autoria, mas com coautoria praticamente com quase toda a casa, criando o Fundo de Defesa Civil, que é exatamente para fazer as ações preventivas, mediadoras às tragédias ambientais. Mas para aplicar no Banco Master, só no Rio Previdência foi 1 bilhão. Mesmo alertado o Rio Previdência,
pelo próprio tribunal, para não colocar mais dinheiro no Banco Master, colocado mais 1 bilhão e 600 no conglomerado do Banco Master, isto é, das empresas que, direto ou indiretamente, se relacionavam com o Banco Master. 2 bilhões e 600. Com mais 218 milhões da SEDAI, já vai estar na casa dos 3 bilhões de recursos do Estado do Rio de Janeiro. E sem a gente ainda ter apurado as relações do Credit Sexta, que é quem opera os empréstimos do Estado, que agora está com seu dinheiro bloqueado para ver se cobre um pedaço desse rombo daqui a 2 ou 3 anos de bloqueio, né? Tomara que continue bloqueado. Não venha nenhuma ação da Justiça para desbloquear. Então, estou trazendo isso à tona, porque o rombo do Estado do Rio de Janeiro, deputado, presidente, para o orçamento de 2026, que a gente já está vivendo, é de 19 bilhões de reais. As despesas são maiores que a receita em 19 bilhões de reais. Num ano, presidente, que está muito parecido com 2016, quando o Estado quebrou. Porque, além disso, existe a possibilidade concreta, neste ano de 26, a gente ter 3 governadores. O atual, que renunciaria, o interino, que faria a eleição indireta, e depois o terceiro para fazer um mandato tampão. Em ano eleitoral, que todo mundo quer gastar e não se preocupa com a arrecadação. Então, senhor presidente, a gente está trazendo esse tema porque é absolutamente relevante e está também em todas as páginas dos jornais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nosso nobre deputado Luiz Paulo. Quero também agradecer a presença do Sargento Batista, do 20º Batalhão. O próximo orador, nosso nobre deputado Felipe Pobel. Bom dia, presidente, nobres colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alerj. Presidente, inacreditável começar o ano de 2026, principalmente a população carioca, moradora da cidade do Rio de Janeiro, tendo o prefeito Eduardo Paes mexendo no seu bolso. Se já não bastasse as taxações, os impostos, imposto, né, pelo governo federal, taxas essas impostas pelo governo federal, as taxações no governo federal que vem mexendo com os empresários, mexendo com a população do nosso país. O senhor Eduardo Paes agora vai mexer no bolso do trabalhador. É isso mesmo. Vocês conhecem a COSIP? Contribuição para custeio de iluminação pública? Então, a COSIP é um órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro e que cuida da iluminação pública. A população, muitas das vezes, não se atenta, mas a iluminação pública é obrigação do município fornecer esse serviço à população, não é a favor. Até porque a população paga por esse serviço. A população paga por esse serviço. A população, muitas vezes, não se atenta que está sendo cobrada por conta que vem um nomezinho pequenininho embutido na conta da Light, lá embaixo, COSIP, e o valor que é acrescentado à sua conta de energia. E aí, o senhor Eduardo Paes envia o projeto de lei para aumentar a conta de luz, aumentar a contribuição para a iluminação pública para a Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores essas
que são a grande parte submissa ao seu Eduardo Paes, é isso mesmo, uma Câmara de Vereadores que é subalterna, os vereadores, a maioria deles, não exerce a real função parlamentar, cobrando, fiscalizando, porque são fantoches na mão do prefeito Eduardo Paes. Graças a Deus, o meu irmão, que é vereador na capital, votou contra a esse escárnio, né? É um dos poucos que não come no mesmo coxo que o senhor Eduardo Paes, e votou contra. População, vocês vão receber um aumento no final de ano de 132% na taxa de iluminação pública, pô. 132% na taxa de iluminação pública. Hoje, um cidadão que paga, em média, na sua conta, R$19, vai pagar R$46, mais do que 100% de aumento. Mais do que 100% de aumento. E aí, eu queria fazer um alerta à população do Rio de Janeiro, porque o prefeito Eduardo Paes jurou pelo Vasco, jurou pelo samba, jurou pela vida, jurou nos 4 cantos desse estado que não abandonaria a prefeitura e não seria candidato ao governo do estado. Mentiroso, e hoje já se coloca como candidato a governador. E aí, população, se atentem, por quê? Se esse cara assumir o governo do estado, ele vai usar da mesma artimanha para governar, taxando a população. Só que aí não vai taxar só a população carioca, vai taxar todo o estado do Rio de Janeiro, toda a população do estado do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que a população não aguenta mais pagar, pô. Paga imposto e não tem esse dinheiro retornando com serviços bem prestados. E aí, dizem, né? O Eduardo Paes é bom administrador. Bom administrador nada. Sabe por que ele está criando esse aumento? Porque ele está aumentando a taxa de iluminação, presidente, para custear a força de segurança municipal que ele criou, pô. É isso mesmo. Ele cria um projeto político pessoal e bota a conta para o contribuinte pagar, pô. É isso mesmo. Ele criou a Força Municipal de Segurança, a revelia, porque é totalmente inconstitucional. Ele cria a Força Municipal de Segurança, não tem custeio e aumenta a taxa de iluminação pública para custear a Força Municipal de Segurança. Jogou, fez o migué, porque se ele fosse realmente criar um imposto para a Força Municipal de Segurança, seria muito mais minucioso, dificilmente seria aprovado. Aí o que ele faz? Ele cria a Força Municipal de Segurança, que é um pilar de sua campanha pré-eleitoral para o governo do estado, e bota a população para pagar, porque o custeio vai sair da COSIP. É isso mesmo. A população vai pagar iluminação e vão tirar parte desse valor para custear a Força Municipal de Segurança. Isso é um absurdo, é um escárnio, né? O que o prefeito Eduardo Paes vem fazendo no Rio de Janeiro. Ele vive de empréstimos, bom administrador não pega empréstimo, vários empréstimos, e pior, se atentem, população, se atentem, povo carioca. O Eduardo Paes, precisando de receita para custear a Força Municipal de Segurança, né? Por que ele abriu mão dos royalties de petróleo? Ele abriu mão do percentual dos royalties de petróleo. Sabe por quê, presidente? Não é porque ele gosta da cidade A, B, C ou D, não, presidente. É porque ele está fazendo campanha. Ele hoje está em campanha. O senhor Eduardo Paes hoje está em campanha. Ele abriu mão das royalties de petróleo para poder fazer média com os municípios. Fazer média, nada mais. Porque um bom administrador não pega 4 ou 5 empréstimos de bilhões, pô. De bilhões. Que bom administrador é esse que vive de empréstimo, pô? É o que o senhor Eduardo Paes vem fazendo no Rio de Janeiro. E aí ele cria a Força Municipal de Segurança, aumenta a taxa de iluminação através da COSIP, que vai vir na sua conta a partir do mês que vem, para custear a milícia armada dele. A milícia armada do Eduardo Paes. Então, presidente, população do Rio de Janeiro, mais uma vez sendo lesada pelo prefeito Eduardo Paes. Prefeito esse que agora em março, após as mentiras contadas, que ele jurou por tudo que não sairia da prefeitura. Jurou pelo Vasco, jurou pela escola de samba, jurou pela Portela, jurou por tudo.
e está saindo da prefeitura para poder ser candidato ao governo do Estado. E aí, população, mais uma vez se atentem. Se atentem, porque o que hoje ele faz na cidade do Rio de Janeiro, ele fará, Deus queira que não, porque eu vou trabalhar muito para que esse cara não assuma o governo do Estado. Mas ele, com certeza, usará dos mesmos métodos, taxando a população. Até porque o Eduardo Paes é irmão siamês do Lula. O nome do Eduardo Paes agora tem que ser Eduardo, né, Luiz, Fernando Haddad, tem que ser assim, pô. Porque tá o mesmo método do governo federal taxando, e a população sabe o que eu estou falando, ele está fazendo no Rio de Janeiro. Pega empréstimo, aumenta a taxação, aumenta os impostos, a população não aguenta mais, é inaceitável começar 2026 com aumento de 132% na taxação da iluminação pública do povo carioca. Então, presidente, fica aqui o meu repúdio, fica aqui o meu alerta à população do Rio de Janeiro, para que se atentem, porque ele tem cara de bonzinho, é sambista, né, é do povo, como diz, mas na verdade, ele é um bandido que extorque a população do nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado Pobel. Nosso próximo orador aqui, Bruno Boretti. Nosso Boreto, desculpe. Desculpe. Receba, né, meu chefe? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, funcionários da Alerj. Prazer estar com vocês aqui. Senhor presidente, o que traz aqui nessa tribuna, primeiramente, é minha solidariedade com as mais diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, que estão sendo fortemente atingidas aí pelas chuvas, enchentes. A gente sabe que a gente vive tempos atípicos na questão climática. E quero falar aqui um pouco de um modo especial sobre a região serrana centro-norte, especificamente os municípios de Cantagalo e São Sebastião do Alto, que foram fortemente atingidos aí na madrugada da última segunda para terça-feira. Para o senhor ter ideia, hoje no município de São Sebastião do Alto, por exemplo, os moradores do distrito de Valão do Barro, os distritos de Ipituna, Ibipeba e todas as outras localidades não conseguem, não têm acesso à sede do município, não têm acesso ao hospital municipal. E isso também acontece no hospital de Cantagalo, com o povo de Cantagalo, que mora nos distritos de Euclidelândia e de Boa Sorte. Estão sem acesso à sede, sem acesso ao hospital, vivendo situações terríveis, porque nos distritos de Euclidelândia e de Boa Sorte houveram inundações, muitas pessoas perderam tudo, muitas pessoas estão desamparadas ainda. Então, eu estou desde terça-feira trabalhando muito junto aos órgãos competentes do Estado do Rio de Janeiro. Tive no presidente do DR, doutor Pedro, tive na Secretaria das Cidades com o nosso querido secretário Douglas Ruas, buscando soluções nesse momento difícil que esses municípios vivem. As coisas estão acontecendo, mas ainda com morosidade, pela dificuldade de acesso e pelas dificuldades burocráticas. Então, a gente usa essa tribuna aqui, pedindo o reforço da casa do nosso presidente Delaroli, para ajudarmos junto aos órgãos competentes, para agilizarmos principalmente essas questões burocráticas, porque são duas RJs importantes para a nossa região, para escoamento do cimento, para escoamento da produção leiteira e principalmente para escoamento das pessoas necessitadas que procuram saúde e emergência nos hospitais e não estão tendo acesso. A gente sabe que vias alternativas existem, que também estão completamente destruídas. A gente sabe que vão ser feitos ali alguns desvios, principalmente para carros pequenos, mas precisa imediatamente de uma solução em definitivo para que se possa refazer esses trechos. Então, a gente está trabalhando isso, já falamos com o governador Cláudio Castro e vamos seguir firmes pedindo em prol desses municípios que estão sendo atingidos. E quero reforçar também, senhor presidente, que foi falado por alguns colegas aqui, a gente precisa trabalhar a prevenção. A gente sabe que a forma que a chuva chega agora
é difícil previsão na intensidade que chega, mas está ficando cada vez mais presente todo ano a força das chuvas. Então, já vai deixar de ser um fator surpresa, infelizmente, devido às condições climáticas, e a gente precisa fazer a prevenção. O Estado precisa ter um olhar mais próximo e mais forte nesse sentido, para que a gente amenize todos os anos o sofrimento de toda a população. Ontem a gente pôde acompanhar o quanto foi atingido o município de Pati do Alferes, o município de São Fidélis, ou seja, são regiões diferentes, mas que ao mesmo tempo são atingidas, e aí é o Estado tendo que atender tudo ao mesmo tempo, os municípios também, muitas das vezes ainda despreparados, início de ano muito difícil, então a gente precisa organizar para estar mais pronto, tecnicamente, burocraticamente, para quando acontecer esse fator adverso climático, os municípios e o Estado estarem entrosados e prontos para agirem e proteger a população. Outro assunto que me traz aqui também, senhor presidente, nessa tribuna, é minha preocupação com a questão da violência no município de Cachoeiras de Macacu. Hoje tive a oportunidade de receber aqui no meu gabinete o policial rodoviário Guilherme Vilar, que está até aqui na casa, vai ser agraciado aqui, foi aprovado hoje uma medalha Tiradentes, muito merecido, por sinal, a gente vai ter uma sessão para falar sobre isso. Mas essa noite o município de Cachoeiras de Macacu sofreu outra onda de ataques por parte do tráfico contra o comércio, principalmente contra os provedores de internet. Isso vem acontecendo com constância, tem sido denunciado. Essa semana o prefeito Rafael, junto com a Comissão de Segurança, representando a sociedade civil e o comércio de Cachoeiras de Macacu, tiveram no Coronel Menezes, levaram as demandas, as dificuldades e as necessidades. O Coronel Menezes se comprometeu em estar reforçando o efetivo e abraçando essa causa junto com o povo de Cachoeiras de Macacu, mas essa noite aconteceu novamente, a gente está fazendo via o nosso gabinete também esse pedido de reforço, e a gente pede celeridade nessa questão, porque a população está aflita, a população está amedrontada. Isso vem acontecendo em outras cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, a gente precisa dar uma resposta pronta, à altura da Polícia Militar do nosso estado do Rio de Janeiro, porque o bem tem que prevalecer. E isso preocupa. Cachoeiras é uma cidade pacata, de médio porte, não pode ficar sujeita a esses ataques na madrugada que atingem em cheio o comércio e também a população. Então, a gente precisa se esforçar, vou estar levando essa demanda também para o governador Cláudio Castro, para apresentarmos respostas definitivas e eficazes ao povo de Cachoeiras de Macacu. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado Bruno Boareto, desculpe, de novo. É porque está escrito errado aqui, tá? Só isso. Estou copiando aqui, agora estou olhando o painel. Boareto. Outra coisa também, Boareto, aproveitar o gancho teu, nós temos também uma preocupação muito grande em Rio das Ostras, que aconteceu também a mesma coisa, o cabo de segurança, tá? Eles entraram nos postos de saúde e fecharam os postos de saúde. Quero pedir ao nosso governador Cláudio Castro, o nosso também comandante Menezes, né, que possa reforçar o batalhão lá para isso. E como o senhor também falou, a respeito dessas enchentes, das chuvas que vem caindo nos vários municípios, né, que todos conhecem, tanto os pedágios, o senhor vê também nas rodovias, né, tem os bolsões, e todo ano é a mesma coisa, e eles não tomam iniciativa nenhuma nesses bolsões. Todo ano a gente de madrugada andando com os veículos, né, à noite, a partir do momento quando você, durante o dia, você visualiza os bolsões. À noite você não tem como visualizar. Então eles têm que tomar providência, né, de criar o quê? Um meio, tá, de resolver o problema nesses lugares, que são frequentemente acontece. Então, é uma coisa também que eu peço aqui às concessionárias, certo? A respeito também da Zona Oeste, que todo ano é a mesma coisa, chuva. Parece que eles já até deixam acontecer, né, o executivo, para que possa o quê? Ter como trabalhar, ter como fazer, ter alguma coisa para falar.
E isso fica ruim, porque a direita sempre trabalhando, fazendo o trabalho correto, e aí a esquerda sempre usa, às vezes, muitas das vezes as pessoas usam os palanques, né? Através de quê? De coisas que já podiam ter resolvido, né? Parabéns pelo seu, tá? Sua preocupação pelo Estado do Rio de Janeiro, tá? Como deputado, certo? Sempre atuante, sempre procurando defender a sua cidade, mas também os outros 91 municípios que precisam e o senhor representa o nosso Estado, tá? Meu muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. Obrigado, deputado. Não havendo mais oradores, tá? Encerrada a sessão, quero também aqui, tá? Parabéns aí, tá, deputado, tá? Que Deus abençoe no dia, tá? Dá um abraço na família, tá? No irmão, valeu? Um abraço aí, fica com Deus. Boa tarde aí, sessão encerrada.